Atenção, vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 9. Bons estudos! Bom dia, Torquato. Bom dia, mano. Que é isso que você está segurando? Olha que maravilha. Isso é uma válvula de aparelho de TV antigo. Nossa, elas eram enormes, né? Não, e além de enormes, elas esquentavam muito também. Mas quando inventaram o transistor, os aparelhos eletrônicos ficaram menores e não esquentavam mais. Mas os transistores só podem ser usados para cargas de baixa e média potência. Não, mas depois inventaram outros componentes eletrônicos para cargas de alta potência. Muito bem, Torquato. E é isso que nós vamos ver na teleaula de hoje. A gente vai conhecer os tiristores, os componentes eletrônicos que servem para controlar e acionar cargas de grande potência. Vamos ver também como é que os tiristores acionam uma carga elétrica e que essa carga pode ser um motor de corrente alternada ou não. E por último, a gente vai ver como são os circuitos integrados digitais, outros tipos de componentes eletrônicos. Esses componentes eletrônicos, ou tiristores, como também são chamados, eles são diferentes dos transistores porque têm mais capacidade de dissipação e porque acionam cargas de maior potência. E também porque acionam cargas operadas em corrente alternada. Vamos ver isso melhor. Corrente alternada, cargas de maior potência e grande capacidade de dissipação. Na teleaula de hoje, a gente começa falando desses dispositivos que têm 3, 4 e às vezes até 5 camadas semicondutoras. Esses componentes eletrônicos podem acionar vários tipos de cargas e de motores elétricos e são muito utilizados em circuitos controladores. Esses componentes eletrônicos usados nos circuitos controladores são acionadores de cargas de grande consumo e motores elétricos. Eles se chamam tiristores. Os tiristores são componentes de 4 camadas, PN-PN. Um tiristor importante é o retificador controlado por silício. Ele também é chamado de SCR. O SCR tem 3 terminais para as conexões externas. Vamos ver como é o símbolo do SCR. Como você pode ver, o símbolo do SCR representa os 3 terminais para as conexões externas. O anodo, que é ligado à camada P da extremidade, o catodo, que é ligado à camada N da outra extremidade, e a porta, que é ligada à camada P interna. Anodo, catodo e porta. Será que você podia explicar isso melhor pra gente? Olha, quando o SCR é alimentado com uma tensão positiva no anodo e uma tensão negativa no catodo, ele fica então com uma resistência elétrica bem alta e a corrente não passa. Bom, vamos ver o que isso significa. O SCR está desligado quando a gente não aplica nenhuma tensão na porta. E aí, então, não passa nenhuma corrente entre o anodo e o catodo. E para passar a corrente, como é que faz? Quando a gente aplica uma tensão positiva na porta, a corrente elétrica sai do catodo, atravessa a porta e é atraída pelo anodo que está positivo. Bom, vamos ver o processo de condução do SCR. O anodo, com sua carga positiva, atrai a corrente elétrica do catodo e a resistência elétrica do SCR cai bastante. Então, o SCR funciona como uma chave eletrônica. Isso, e a porta é o terminal de controle. Quando a gente não aplica nenhuma tensão na porta e não passa corrente, o SCR fica desligado. E porque aí a chave não foi ligada. Isso, mas é bom você continuar ligado porque nessa teleaula tem muita informação. Esse outro tiristor aqui, olha, é o diac. O diac tem um caminho bidirecional para a passagem da corrente. Isso quer dizer que a corrente vai e volta. Por isso que o diac é usado em corrente alternada. Vamos dar uma olhada no símbolo dele. No símbolo do diac, a gente pode ver o anodo 1 e o anodo 2, por onde circula a corrente alternada. E esse aqui é o triac. O triac é igual ao diac, só que ele tem uma porta, como aquela que a gente já viu no SCR. Mas o triac pode trabalhar nos 2 sentidos da corrente. Ele também é bidirecional e serve para corrente alternada, como o diac. Vamos ver o seu símbolo? O símbolo do triac é igual ao do diac,
Só que essa porta aqui só tem no TRIAC. Como é o acionamento desse motor de corrente alternada? Essa forma de onda representa a tensão alternada. As variações desse sinal se assemelham a uma senoide. Começa no zero, vai até um valor máximo positivo, volta para o zero, vai até esse valor máximo, só que agora negativo, depois volta para o zero. Puxa, parece o movimento de uma onda. Então, por isso que a gente fala em tensão alternada das tomadas. Esse sobe e desce da tensão se repete 60 vezes por segundo. Agora vamos dar uma olhada no esquema dessa aplicação. Assim é o símbolo de aplicação do DIAC e do TRIAC no controle de potência de motores de corrente alternada. Quando a gente coloca um SCR no lugar do TRIAC e um diodo comum no lugar do DIAC, a gente pode controlar potências em motores de corrente contínua, mesmo usando a rede com tensão alternada. E eu e o Mano também estamos alternando. Ele com fome e eu sem. Hoje o Torquato só está com fome de saber. Isso. E os tiristores que operam em alta potência, eles são tão grandes que nem parecem componentes eletrônicos. Você tem ideia de qual é a potência desses tiristores todos? Os tiristores podem controlar potências de até 10 milhões de watts, suportando correntes com 2.000 amperes e tensão de 1.800 volts. Bom, agora vamos ver os circuitos que têm que trabalhar com muitas variáveis elétricas, com mais combinações. Eles operam com 2 níveis de tensão, o nível baixo e o nível alto. É para casos em que a gente precisa usar uma lógica muito complexa de acionamento. Os circuitos com lógicas muito complexas de acionamento são necessários quando temos uma máquina como essa aí, com a qual o trabalhador precisa trabalhar com segurança. A máquina só é acionada através de diversas variáveis. São as variáveis de entrada. O operador precisa acionar os 2 sensores de uma vez para a máquina funcionar. Assim não corre risco nenhum de acidente com as mãos. Quando a máquina está acionada, a gente diz que ela está no nível 1. E quando a máquina está desacionada, a gente diz que ela está no nível 0. Torquato, nível 0 e nível 1. É bem lógico, não é? É bem lógico. Por isso que esses níveis são chamados de níveis lógicos, porque eles representam coisas bem claras e definidas. Alto e baixo, fechado e aberto, quente, frio, nível 0, nível 1. Tá tudo aqui, ó. Os níveis 0 e 1 são os dígitos do sistema de numeração binário. O sistema binário tem apenas o 0 e o 1. Com a combinação desses 2 dígitos, a eletrônica digital pode representar qualquer quantidade. Os dígitos binários são chamados de bits. Quer dizer, cada bit representa um nível de tensão elétrica. Então, o nível 0 representa uma tensão de 0 volts e o nível 1 a mais alta tensão do circuito. É por isso que os circuitos eletrônicos trabalham só com vai ou não vai, certo ou errado, sim ou não, 0 ou 1. Agora nós vamos conhecer alguns dos componentes da eletrônica digital. A eletrônica moderna conseguiu integrar grandes circuitos em pequenos pedaços de silício. São os circuitos integrados. Esse aqui é um microprocessador. Ele tem centenas de milhares de transistores e também muitos outros componentes integrados. Ah, microprocessador eu conheço, eu já vi. E é uma peça super importante nos microcomputadores. É isso aí. Mas vamos continuar vendo os componentes. Alguns circuitos integrados têm na pastilha fios de metal soldados. Esses fios servem para as conexões externas. Os circuitos são então encapsulados. Essas perninhas são chamadas de pinos. Os pinos são numerados. Mas não são só os circuitos digitais que podem ser integrados. Existem vários outros tipos de circuitos integrados, como amplificadores de potência, receptores de rádio e receptores de televisão. Bom, falando em TV, está na hora de você se ligar ainda mais na sua TV? Isso, porque tá na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo os tiristores e aprendeu que eles acionam cargas de muita potência. Você viu também que o SCR tem 3 terminais, o anodo, o catodo e a porta. Você conheceu os tiristores que trabalham com corrente alternada. E por último, você viu como os circuitos digitais são integrados e usam o sistema binário.
Desligar o nosso micro com o microprocessador. Ir pra casa estudar e comer, porque essa teleaula me deu uma super fome. Como eu já comi, eu só vou estudar. E ver se você estuda também, hein? Até a próxima. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.